Salve, salve, acadêmico da tributação! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches, e vamos começar aí a nossa primeira aula, do nosso curso Legislação Tributária Municipal de A a Z, aplicável a todos os municípios. Pessoal, nessa primeira aula, nesse primeiro vídeo, o que eu quero colocar para vocês? Eu não vou já partir para a gente estudar ISS, IPTU, ITBI, não. Eu quero passar alguns conceitos iniciais e passar para você uma ideia de como que se estrutura a legislação tributária. Como que vocês devem pensar a legislação tributária. E esse vídeo aqui não é somente aplicável para a legislação tributária municipal, é aplicável também para a legislação tributária federal e legislação tributária estadual. Essa lógica que eu vou passar para vocês, essa forma de você enxergar a legislação tributária, ela não é específica da legislação tributária municipal. Ela é específica, esse raciocínio é uniforme no estudo de qualquer legislação tributária. Então eu vou aqui para o slide, eu quero mostrar para vocês um esqueminha para vocês enxergarem o que eu quero falar para vocês, o que eu quero passar para vocês. Esse raciocínio, essa forma de pensar a legislação tributária, aqui no caso a legislação tributária municipal. Beleza? Então, vamos aqui para o slide. Então, olha aí, legislação tributária municipal. Então, é uma introdução, o estudo da legislação tributária municipal, mas não é uma introdução gigantesca, é uma introdução necessária exatamente para eu contextualizar vocês no estudo da legislação tributária municipal. E essa primeira parte é como que se estrutura a legislação tributária municipal. Eu coloquei esse nome porque a gente está dentro de um curso de legislação tributária municipal aplicável a todos os municípios. Mas esse raciocínio, como eu já falei, ele se aplica a qualquer legislação tributária, se aplica ao estudo de qualquer legislação tributária. Então vamos lá. Pessoal, a legislação tributária, o estudo da legislação tributária começa, obviamente, na Constituição Federal. Por quê, pessoal? A Constituição Federal, ela é o início do estudo de qualquer disciplina jurídica, inclusive do direito tributário, da legislação tributária. Então, se eu vou querer começar a estudar qualquer tema dentro da ciência jurídica, eu sempre vou começar a estudar a partir da Constituição Federal. E aqui, no estudo da legislação tributária municipal, não vai ser diferente. A gente vai começar, por exemplo, a estudar o ISS, vai começar a partir da Constituição Federal, vai estudar o IPTU também, a partir da Constituição Federal e assim por diante. Então, a Constituição Federal, ela é extremamente importante. Mas qual que é a função da Constituição Federal dentro do estudo da legislação tributária? E qual é a função da Constituição Federal na estruturação da legislação tributária? Então, vamos lá. A Constituição Federal, primeiro ponto, vocês já viram aí no slide. A Constituição Federal, ela não cria tributo. Ela não institui o tributo. A função da Constituição Federal é conferir competência tributária para os entes tributantes. A gente vive num Estado federado em que há uma descentralização política, tributária, financeira. Então, a gente tem uma federação em que eu tenho a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Então, é na Constituição Federal em que há a organização do Estado. E um dos pilares da organização do Estado é o legislador constituinte originário dizer para cada ente qual o tributo que ele vai poder instituir. Por que é importante os entes políticos saberem quais os tributos que eles podem instituir? Porque, pessoal, o tributo é a principal fonte de receita para esses entes. E esses entes, por eles serem autônomos, e a autonomia principal é a autonomia financeira,
eles precisam saber, né, da onde que vai sair dinheiro para eu financiar as políticas públicas. E esse dinheiro sai aí da arrecadação tributária. Então, a Constituição Federal, ela vai dizer para qual ente, né, ela vai dizer para os entes qual tributo, quais impostos cada ente vai poder instituir, né? Vai poder criar. Então, a Constituição não cria tributo. Então, a Constituição não cria o ISS, ela não cria o IPTU, ela não cria o ITBI. A Constituição, ela diz para o município, olha, município, você é competente para criar esse tributo. E a Constituição também tem a função de prever as limitações constitucionais ao poder de tributar. Ela vai dizer para o ente como que ele vai criar esse tributo. Como ela não cria o tributo, ela simplesmente confere competência tributária, ela vai dar a receita de bolo, ela vai dar as limitações, o que o município e todos os outros entes podem, o que eles não podem quando eles forem exercer a sua competência tributária. O que é exercer a competência tributária? É criar o tributo, é criar lá o imposto, é criar a taxa, é criar a contribuição de melhoria, criar qualquer outro tributo aí de competência municipal. E quando eu falo limitações constitucionais ao poder de tributário, eu estou falando dos princípios e da imunidade, das imunidades tributárias. Princípios, legalidade. Olha, município, eu estou dizendo aqui que você pode criar o ISS, mas precisa ser por lei, tá? E quando você criar o ISS, você tem que dar um tempo para os contribuintes darem uma respirada, para os contribuintes se acostumarem com esse novo imposto, né, ou com essa nova carga tributária. Então, aí você vai ter que aplicar a anterioridade tributária. Olha, você criou um tributo, ou majorou um tributo, alterou alguma coisa lá em relação ao tributo, essas alterações que você fez por lei, você não pode aplicar fatos anteriores à vigência dessa lei, princípio da retroatividade. Olha, município, você não vai poder cobrar o ISS quando o prestador de serviço for um ente político, por exemplo, for a União, ou uma autarquia, uma fundação. Olha, município, você não vai poder cobrar o IPTU de imóveis que sejam de propriedade de uma entidade religiosa. Essas são as imunidades, né? Só dei exemplos. Então, essas são as limitações constitucionais ao poder de tributar. Então, a Constituição não cria tributo, mas confere competência tributária e ela delimita as limitações constitucionais ao poder de tributar, os princípios das imunidades. É uma receita de bolo, né? Ela vai dizer como que o município vai exercer a competência tributária. Beleza? Só que aí, pessoal, a Constituição Federal sozinha, ela, como eu falei para vocês, ela não cria tributo, e vamos voltar aqui para o slide, né? Você poderia, ela não cria tributo, né? Ela confere competência tributária, então o município vai precisar editar uma lei para criar esse tributo. Só que eu não posso dar um salto da Constituição para a lei que o município vai editar para criar juridicamente esse tributo. Eu preciso ter uma etapa entre a Constituição e a lei municipal, que vai efetivamente criar o tributo. Porque o que acontece, pessoal? Que é exatamente essa parte aqui da lei complementar de normas gerais. Como que é isso? Isso é muito, muito, muito gritante no caso dos municípios. Por quê? Porque a gente tem 5.570 municípios. Imagine 5.570 municípios olhando para a Constituição, falando, olha, o legislador aqui constituinte, ele me conferiu competência tributária para eu criar o ISS. Então, para eu criar o ISS, eu preciso respeitar a legalidade, eu vou seguir a receita de bolo prevista na Constituição. Só que para eu exercer essa minha competência, criar juridicamente o ISS, eu preciso ter alguma diretriz. Porque imagine, 5.570 municípios criando leis municipais para instituir o ISS no seu território.
E eles têm, e eles imagine se eles só tivessem a Constituição. Como que seria essas 5.570 leis municipais instituidoras do ISS? Cada uma ia ser de um jeito. E a Constituição fala muito pouco sobre o ISS. Tá? Então tem que ter, entre a Constituição e a lei municipal, uma lei complementar de normas gerais, que vai detalhar mais, vai traçar normas gerais para orientar o município na hora da instituição dos seus tributos, dos seus impostos, Então, eu preciso ter uma lei complementar de normas gerais. Aonde que está isso, pessoal? Está no artigo 146, inciso 3, a linha A. Eu não coloquei aí, mas vocês anotem, vocês estudam isso no direito tributário também. Esse artigo 146 ele é muito importante. Ele é muito, muito, muito importante. Deixa eu colocar aqui para vocês. É o artigo 146, inciso 3, a linha A. O que ele fala, pessoal? Especialmente esse inciso 3, ele fala o seguinte. Primeiro, esse artigo 146 é um artigo muito importante, porque ele elenca temas dentro do direito tributário que precisam de lei complementar. É aquela lei que, para ser aprovada, precisa de um quórum de maioria absoluta, não basta um quórum de maioria simples, como é o caso aí da lei ordinária. Então, no artigo 146, a gente vai ter os temas lá dentro do direito tributário que precisam de lei complementar para serem disciplinados e para serem regulados. Então, o que eu vou ter nesse dispositivo? Esse dispositivo exige que seja editada uma lei complementar de normas gerais que trate sobre base de cálculo, fato gerador e contribuintes para os impostos. Então, no caso dos impostos municipais, não podia ser diferente. A gente precisa ter essa lei complementar de normas gerais. E por que eu preciso dessa lei complementar? Por que o legislador constituinte ele falou, olha, eu vou precisar de uma lei complementar? Aí essa lei complementar é nacional, tá? Não é uma lei complementar municipal, estadual, federal, é uma lei complementar nacional. Então, pensando nos impostos municipais, já adiantando, quais são os impostos municipais? ISS, IPTU e ITBI. Então, para o município, quando ele for instituir o ISS no seu território, ele vai precisar olhar para a Constituição Federal, e também olhar para essa lei complementar de normas gerais. Essa lei complementar de normas gerais, ela vai dar diretrizes para o município. Instituir o ISS, instituir o IPTU, instituir o ITBI. E em quem que é essa lei complementar de normas gerais para o caso aí dos impostos municipais? A gente tem basicamente duas. Para o ISS, eu gosto de falar que o ISS é um imposto chique, né? Ele tem uma lei complementar específica para ele, como tem também o ICMS, a lei Candir. O ISS, a gente tem a lei complementar 116, que é exatamente essa função, né? De harmonizar, de sistematizar as regras do ISS, para que o município, quando for instituir o ISS no seu território, ele não institui de uma forma tão diferente em relação ao outro. Então tem exatamente essa função de dar orientações, dar diretrizes, de sistematizar e harmonizar o nosso sistema tributário. No caso do IPTU e do ITBI, a gente não tem uma lei complementar específica para eles, a gente tem o CTN, que é o Código Tributário Nacional. E aqui é importante abrir um parênteses, é que o CTN ele não é formalmente uma lei complementar. O CTN é a Lei 5.172 de 1966. Ele não é formalmente uma lei complementar, ele não tem a roupagem jurídica de uma lei complementar. Ele é uma lei ordinária. Ele é uma lei ordinária, mas com status de lei complementar. Materialmente, ele é lei complementar. Ele trata de matérias que são reservadas à lei complementar. Então, tecnicamente, é errado a gente falar o CTN é uma lei complementar. Não, ele tem o status de lei complementar. Ele foi editado em uma época que não existia a figura da lei complementar. Não existia a figura da lei, não havia essa diferença, lei ordinária e lei complementar.
Mas, a partir da Constituição de 67, também com a Constituição de 88, o CTN ele foi recepcionado, né, recepcionado como se fosse uma lei complementar. Se você quiser alterar o CTN hoje, você precisa de uma lei complementar. Tranquilo? Então eu tenho lá artigos no Código Tributário Nacional que traçam normas gerais sobre o IPTU. Por exemplo, do artigo 32 ao artigo 34. Né? Em relação ao ITBI, nas aulas de ITBI, né, mais para frente, não são bem relacionadas ao ITBI, mas a gente tem que fazer uma determinada adaptação, uma determinada filtragem, né, em relação aos artigos que eu vou falar agora, que é do artigo 35 ao artigo 42. Mas nas aulas de TBI eu aprofundo um pouco mais sobre isso, ok? Então essa é a função da lei complementar. E aí, junto com a Constituição, a lei complementar também de normas gerais não cria tributo, não cria. Olha aqui, pessoal, eu coloquei aqui para vocês, né? A Constituição Federal e a Lei Complementar de Normas Gerais não criam tributo. Então, vamos pegar, por exemplo, a seguinte situação. Imagine um município que não editou nenhuma lei específica para instituir o ISS, o IPTU e o ITBI. Ele só tem a Constituição Federal e as leis complementares de normas gerais. A Lei Complementar 116 e o Código Tributário Nacional. Fiquem tranquilos, pessoal, que a gente, se você não está acostumado com isso agora, super normal, Lei Complementar 116, CTN talvez você já esteja familiarizado, porque é importante ter uma base de direito tributário para começar a estudar a legislação tributária municipal. Mas todos esses pontos que eu estou falando para vocês, tudo a gente vai ter aula específica dentro do nosso curso, tá? Eu vou, às vezes, falando, importante para você já colocar essa informação na sua cabeça, mas quando a gente tiver aula específica, você falou, opa, já escutei sobre isso, o professor Vilches já falou sobre isso, ok? Então, às vezes no começo, quem não está acostumado com o estudo da legislação tributária municipal, aparece uma confusão mesmo. Mas isso é normal, né? Quando você está aprendendo qualquer coisa nova, é uma confusão. Eu recentemente tive que aprender marketing digital, era um mundo totalmente novo. Naquele início é totalmente confuso, você não está acostumado com a nomenclatura, com a terminologia, com o raciocínio das coisas, como que você raciocina dentro desse micromundo. Mas depois você vai se familiarizando, é normal. Esse início tá tudo muito confuso, você não entendendo muito, né? É que nem um quebra-cabeça, você vai arrumando, né, com o tempo as peças e tudo vai fazendo sentido. Tranquilo? Então, imagine esse município que não editou nenhuma lei para criar juridicamente os impostos municipais. Só tem a Constituição e a Lei Complementar de Normas Gerais. Ele pode cobrar esses impostos no seu território? Não. Primeiro, a Constituição ela só confere competência tributária. Ela autoriza o município a criar. Ela não cria. E a Lei Complementar de Normas Gerais também. A função da Lei Complementar 116, do CTN, não é criar nenhum tributo. É simplesmente sistematizar, conferir normas gerais, diretrizes, para orientar o ente, no nosso caso aqui o município, a instituir. Então, a Constituição Federal mais a Lei Complementar de Normas Gerais é como se fosse realmente uma receita de bolo. Né? É uma receita de bolo. São orientações, são normas padrão, que devem ser seguidas na hora da instituição, na hora da criação do tributo. Na hora da criação do tributo. Ok? E aí, pessoal, a gente tem a outra etapa da estrutura da legislação tributária, que é a lei instituidora do tributo. No nosso caso, é a lei municipal. Né? A lei municipal. Ok? É a lei municipal. Então, o município, se ele quer cobrar o ISS no seu território, quer cobrar o IPTU, o ITBI, ele precisa editar uma lei. Tá? Mandar, redigir um projeto de lei, mandar para a Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores aprovar, e aí o prefeito sancionar e promulgar. Pronto. Tudo isso sendo feito, promulgando, sancionando, publicando, pronto. Eu já tenho uma lei que dá legitimidade para o município cobrar a esse
a esse tributo, que foi criado por essa lei. Né? Então, perceba, eu tenho a Constituição Federal, a Lei Complementar de Normas Gerais, e eu tenho a lei do município que instituiu efetivamente aquele tributo. Então, é a lei do município que cria juridicamente aquele tributo, que é que vai dar legitimidade para o município cobrar aquele tributo. Não basta ter a Constituição, não basta ter a Lei Complementar de Normas Gerais. Então, por que eu quis mostrar isso para vocês? Mostrar a Constituição, a Lei Complementar de Normas Gerais e a Lei Municipal. Né? A Lei Municipal. Por quê? Porque o nosso curso aqui, né? Nosso curso, que é um curso aplicável a todos os municípios, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar as duas primeiras etapas aí. Né? A gente vai estudar a Constituição e a Lei Complementar de Normas Gerais, vai estudar também jurisprudência, que são os entendimentos, quando eu falo jurisprudência, é um entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores. Então a gente vai estudar, vai ter essa visão aí da Constituição e da Lei Complementar de Normas Gerais. Né? E quando a gente estuda a Constituição e a Lei Complementar de Normas Gerais, a gente não está estudando nenhuma lei municipal em específico. A gente está estudando uma estrutura, uma parte da legislação tributária municipal que serve para qualquer município. Porque qualquer município, quando for editar a sua lei municipal, que vai criar algum tributo da sua competência, vai precisar observar essa receita de bolo, que é uma receita de bolo formada pela Constituição Federal e pelas leis complementares de normas gerais, a Lei Complementar 116 e o Código Tributário Nacional. Beleza, pessoal? Então, nessa aula, era isso que eu queria falar para vocês, nesse vídeo. Como que vocês devem enxergar a legislação tributária, no caso aqui a legislação tributária municipal. Composta Constituição Federal, Lei Complementar de Normas Gerais, que é isso que a gente vai estudar aqui no nosso curso, e aí um eventual curso de legislação específica. Por exemplo, eu, professor Bruno, vamos ministrar, quando sair o concurso, um curso de legislação tributária específica para o ISS Rio. Aí a gente vai estudar a lei, né, do Rio de Janeiro que instituiu o ISS, o IPTU, o ITBI, as taxas, contribuição de melhoria. Aí a gente vai estudar a lei específica aí do município do Rio de Janeiro, do município de São Paulo, de qualquer outro município, mas aí num curso de legislação tributária específica. Aqui nesse curso eu não estou pensando não estou pensando e não vou analisar nenhuma legislação em específico, eu vou estudar a parte geral. Beleza? Então, vamos ficar por aqui nesse vídeo e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.